De Deus, o provérbio, livro de Provérbios, louvado seja Deus, capítulo 7, e o verso 1 em diante. Louvado seja Deus. Quero já aqui agradecer por esta oportunidade que Deus tem colocado na vida do nosso querido presbítero Wells, por ter me convidado para me estar pregando, ministrando a palavra do Senhor, e é uma responsabilidade, né? Nós se despedimos daqui dia 2, não tem nem um mês ainda, parece ter mais. Aleluia. Eu falei aqui uma palavra aqui até meio brincando, né? Que só voltarei depois de 3 ou 2 meses. Mas, prova a Deus que o nosso dirigente, Diácono João, nos convidou domingo passado, mas teve aí um contratempo, né? Louvado seja Deus. Mas teve entregador, teve cantor, Deus abençoou. E hoje, louvado seja Deus, nosso querido Welson me convidou desde domingo passado e hoje estou aqui para cumprir o ID do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, hoje é culto com a participação da mocidade. Quero trazer uma rápida palavra sobre conselhos para o jovem cristão. Louvado seja Deus. Toda vez que nós ouvimos palavras vindo da parte de Deus, é bom nós prestar atenção. Por quê? Porque é dela que provém a vida, é dela que provém a vitória, e é dela que provém também a salvação. Então, que nesta noite você venha aprender algo da parte de Deus. Né? Louvado Deus. Se hoje não estivesse aqui, eu e minha família, nós estaríamos indo lá para o Jurema, né? Mas você foi convidado? Não. Lá eu deixei também uma família, né? Então, quem faz parte da família, sempre é bom estar visitando. Louva a Deus por cada um que me acolheu aqui, por esses tempos que eu passei aqui, em nome de Jesus. Só apenas uns versículos. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Filho meu, guarda a minha palavra, e expõe dentro de ti os meus mandamentos. O 2. Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. 4. Aqui está a mensagem, viu? Para te guardares da mulher alheia, da estranha, que lisonja com as suas palavras, e todos dizem amém. Meus amados irmãos, fiquem com a Bíblia aberta que tem referência para vocês nesta noite. Meus amados irmãos, Salomão está dizendo aqui algo profundo sobre as palavras do Senhor, sobre guardar, sobre obedecer e sobre estar andando nela, andando na palavra do Senhor, que ela vai nos dar estratégia como vencer a tentação, como vencer o adversário, como vencer o maligno, como vencer também os desejos da carne. Estamos vivendo numa época, meus amados irmãos, que muitos seres humanos, todos nós, são atraídos por alguma coisa que há na terra, que há no mundo. Todos nós somos atraídos por algo que nos satisfaz, que nos alegra, que nos tira tempo de estar vendo, se alegrando, mandando para outras pessoas. Então tem coisas que estão nos atraindo no dia a dia, louvado seja Deus. Mas aqui o Salomão está aqui descrevendo aqui sobre a palavra de Deus. Ele está aqui dando uma receita, como nós devemos estar vencendo, como nós devemos se sair de uma tentação. Se você for continuar aqui a leitura, você vai ver que ele está orientando um jovem para ser forte na hora da tentação. Porque quando vier a tentação, quando vier as paqueras, quando vier as meninas querendo tirar as pessoas jovens da presença de Deus, aqui está dando a receita de que é a palavra de Deus que vai nos orientar. Louvado seja Deus. Não só jovem que é atraído por mulheres, mas também homens maduros,
homens que têm família com filhos, bem estruturado, mas ele está sendo atraído por as coisas que há na terra. Louvado seja Deus. E mais aqui o Salomão está descrevendo uma mulher que está andando nas esquinas, uma mulher que está se vestindo não moderadamente, que está andando como se fosse uma mulher prostituta, querendo atrair alguém para a sua cama, querendo encontrar uma presa fácil. Louvado seja Deus. É por isso que está entrando aqui a palavra para as pessoas terem conhecimento. Como é que nós devemos conhecer como é o pecado, como é uma tentação, como é uma pessoa que está querendo tirar você do local da adoração a Deus? É quando você vê que você está fora do caminho, é quando você vê que alguém vem com a palavra que está contra a palavra de Deus. Então você tem que observar o que? Ele manda você guardar a palavra, ele manda você esconder a palavra, ele manda você ter a maior cuidado sobre a lei de Deus, e você ter os seus olhos, você ter os seus dedos, você ter o seu coração ativo, obediente à palavra. Então você vai ver que Salomão aqui, ele não está brincando com o pecado, ele está dando uma receita. Olha, o maior segredo aqui é quando você conhece a palavra, é quando você guarda a palavra, é quando você observa e anda na palavra. Porque eu digo uma coisa, meus amados irmãos, entrando na palavra, quando o apóstolo Paulo escreve e dá um exemplo para uma das igrejas, ele fala para o seu servo, seu filho Timóteo, falando sobre a prostituição, falando sobre a mocidade, falando aquilo que está atraindo o jovem. Louvado seja Deus. Quero fazer uma pergunta aqui para o jovem. Louvado seja Deus. O que é que mais me atrai aqui na terra? Louvado seja Deus. Quero fazer uma pergunta aqui para a amada igreja nesta noite. Aleluia. O que é que mais me atrai aqui na terra? Pode ser família, pode ser um carro, pode ser um bem materiais, pode ser a sua convivência, o seu dinheiro, a sua riqueza, pode ser algo que está fora da palavra. Mas o que pode nos atrair até aqui neste lugar não é posição, não é status, não é quando você diz assim, não, eu tenho um compromisso para mim fazer. Isso não é atraição, é só obrigação. Mas quando você vem para adorar a Deus, é porque algo está lhe atraindo à casa de Deus. Por quê? Primeiramente é a presença de Deus. Quando você sente desejo de sentir a presença de Deus, você sabe que o campo melhor aonde se adorar é na igreja. Louvado seja Deus. Então você sabe que na igreja tem louvor, você sabe que na igreja tem testemunho, você sabe que na igreja tem palavra. Então você sabe que Deus está no meio daqueles que adoram. Então você está sendo atraído pela presença de Deus. Aleluia. Então nesta noite escute, para você entender, é necessário que a palavra de Deus venha te afrontar diante da dificuldade. É necessário que a palavra de Deus venha estar no teu coração, para você não perder o gozo, para você não perder o prazer de vir à casa de Deus. Louvado seja Deus. O salmista Davi, ele faz uma pergunta, ele dá a resposta lá no Salmo 119 e o verso 9. Como purificar o jovem? Aleluia. Aqui é que está a receita. Como é que se deve purificar o jovem? Aleluia. Mas toda vez que nós estamos diante da uma dificuldade, aonde o jovem está sendo atraído, louvado seja Deus, por coisas banais, muitos jovens não querem mais vir adorar a Deus. Sabe por quê? Por causa da sua juventude. Você conversa com um jovem hoje que não é evangélico, ele diz que quer aproveitar a vida, ele diz que quer gozar, quer fazer as coisas mundanas, ele quer aproveitar a oportunidade. Então nessa noite, esse jovem, ele está perdendo o seu tempo aqui na terra. Mas eu louvo a Deus que ainda tem jovem que se dedica a vir à presença de Deus, ao templo do Senhor. 3 coisas que o jovem tem na sua juventude. Aleluia. O jovem ele passa por uma transformação de crescimento, a fase de crescimento.
A fase dele é que ele está sendo jovem, mas ele tem força, ele tem a sua força, né? Louvado a Deus, um jovem robusto, um jovem sadio, ele quer buscar as coisas que lhe atraem. Então, toda vez que você vê um jovem robusto, um jovem disponível para fazer a obra de Deus, você vê que ele está com força. Aleluia. Então esses jovens têm força para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Quando se marca uma evangelização, você vê que poucos senhoras vão. Por quê? Porque é as forças que estão faltando. Aleluia. E muitas das vezes a programação dos adultos, das senhoras, dos senhores, não vai combater, não vai encaixar num dia da evangelização. Mas quando você olha para um jovem, você vê que o jovem tem disposição de evangelizar, de entregar folheto. Então é essa fase que todas as lideranças, todos os pais têm que aproveitar os seus filhos. Aleluia. Então escute aqui nessa noite, quando nós estamos ensinados pela palavra, como nós devemos ser atraídos pela palavra, aqui você vai entender que o salmista fala como nós devemos purificar o jovem. Aleluia. Primeira coisa, meus amados irmãos, é lendo, observando a palavra de Deus. Deixa eu perguntar aqui para algum jovem: quem leu a palavra do Senhor hoje? Olha, louvado seja Deus. Sincero, né? Tem uns que são sinceros. Então, se eu for entrar aqui em parênteses aqui, sobre a oportunidade de ler a palavra, de se entregar com um tempo determinado, de se consagrar, poucos jovens sabem o que é isso. Mas se ele tiver incentivo dos pais ou das mães que são pai evangélico, né? Mãe evangélica, pai evangélico, sempre incentiva os filhos a ler o versículo. Diz: hoje tem culto, né? Hoje você vai ter oportunidade para falar da parte de Deus. Por que isso, irmão? Isso vem dos pais. Pai evangélico, mãe evangélica. Mas quando os filhos não têm um pai nem a mãe evangélica, aí você vê que se torna mais difícil, né? Não tem influência dentro de casa. Mas os pais e as mães, quando tem um filho evangélico, eles incentivam. Então, o que acontece nesses dias, irmãos? Nós somos atraídos, né, pelas coisas do mundo, não só os jovens, mas também os senhores. Quantas pessoas hoje têm a sua vida destruída por causa, né, louvado seja Deus, da sua atenção, por causa dos seus delícias, por causa do seu descuido, por causa de não estar vigiando. Então você imagina, pessoas que estavam no púlpito, agora pessoas que estão lá no mundo, que você conhece, por não vigiar, por não buscar, por não estar meditando na palavra, ele agora foi atraído por algo. Escute bem nesta noite, todos nós somos atraídos por aquilo que nós desejamos. Todos nós somos atraídos pela carne. Todos nós estamos sendo cobiçados por alguma coisa. Aleluia. Então estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos de guerra. Estamos vivendo em tempos que as pessoas não têm mais tempo de buscar a palavra. Louvado seja Deus. Então nesse tempo, neste momento, você vai ver que João fala sobre a respeito da palavra do Senhor. Ele diz que ele escreve para o jovem. Ele fala que o jovem está na sua mocidade, mas ele tem que vencer o mundo. Ele tem que vencer as coisas que estão lhe atraindo. Ele diz que ele tem que vencer a sua iniquidade. Ele tem que vencer o seu pecado, os seus desejos carnais. Porque toda vez que nós diz assim: hoje eu quero ir buscar o Senhor, hoje eu quero ler a palavra, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, algo acontece no meio do povo de Deus. Mas nesta noite, se você anda na palavra, se você lê a palavra, se você entende da palavra, você tem que guardar, você tem que estar vigilante para não perder esse prazer que vinha à casa de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então aqui Salomão está aqui dando uma orientação ao jovem, como se sair de uma mulher. Eita, irmão, como é difícil.
Louvado seja Deus. Qual é o segredo do conquistador, irmãos? Quando ele passa pela prova, ele tem um título de vencedor. Mas quando ele é tentado, qual é a receita? Quando a pessoa é tentada, qual é a receita de quem é tentado? Fugir da tentação. Quando toda vez que alguém é tentado, você vai lembrar de José. Em Gênesis 39, verso 7 ao 12. José foi tentado, né, pela mulher de Potifar, e ela tentou seduzir o jovem. O que acontece, irmãos? Hoje você vê, né, as novinhas hoje, querendo conquistar bens financeiramente. A mentalidade de alguns jovens, nem todos, né? Porque você vê que nos dias atuais as coisas estão invertendo. Como se pode purificar o jovem? Como é que você tem que manter a sua vida purificada? É lendo, buscando, meditando, se consagrando, é orando. Mas esses dias que nós estamos vivendo, no tempo da mordomia, né? O tempo da mordomia, aonde muitos só têm tempo de ler a palavra quando está no templo, mas quando chega em casa, só Deus me ajuda. Aleluia! Tempo para ler a palavra não tem, tempo de meditar na palavra não tem, tempo de orar não tem, tempo de buscar não tem. Então esse jovem, rapidamente ele é atraído, ele é fisgado pelas coisas do mundo. Aleluia! Toda vez que você vê um jovem com a sua pureza, o que é pureza, irmãos? Vamos supor aqui, aleluia, jovens que têm 12 e 13 anos, uma jovem, uma moça, né? Ela tem a sua virgindade, ela é pura, né? Então sobre isso ela não sabe o que é a parte de relacionamento, a não ser que ela esteja assistindo coisas, né, nas redes sociais que transmitem essas coisas para todo mundo ver, ou então por revista, mas na sua mentalidade, né, no que ela está guardando é a pureza dela. Então isso aí se chama assim, uma pureza da jovem diante de um relacionamento, quando vê um casamento, vê um noivado, vê um namoro. Então ela está se guardando, ela está sendo uma pessoa se guardando com a sua virgindade, a palavra certa. Então o que acontece? Hoje você vê pessoas que não têm mais esse temor. Hoje você vê pessoas que não guardam mais a palavra do Senhor. Você vai ler lá em Romanos depois, Romanos 12, 2, para manter a conduta cristã no namoro, precisa, quando você quer, para manter a conduta cristã no namoro, o jovem precisa fugir do pecado, que o jovem que não tem desejo próprio, a sua idade, há desejo na criação, há um desejo da criação, há desejo do velho, há desejo dos velhos, há desejo do jovem. Isso é muito natural, porém este desejo precisa ser lícito e puro. Aleluia! Toda vez que você vê, eu já vi muitas pessoas, hoje tem velhos trocando as suas mulheres mais velhas por umas novas. Hoje tem coroas, né, paquerando meninos novos. Isso é normal no mundo lá fora, isso é normal. Então o que acontece? As coisas estão invertendo. As pessoas estão vivendo como se fosse normal isso. As pessoas estão vivendo assim, se eu casar e não dar certo, eu largo e arrumo outra. Isso é normal para o povo lá fora. Aleluia! Mas para o jovem manter a sua santidade, a sua integridade, a Bíblia tem resposta para ancião, para jovem, para criança, para mulher, para virgem, para todo tipo de pessoa. A Bíblia tem a resposta. Aleluia! Mas você que está nesta noite aqui, escute, guarda aquilo que Deus te deu, que é a palavra, que é os mandamentos. Se você tem um papel
seus mandamentos. Aleluia! Louvado seja Deus! Então aqui o Salomão está descrevendo aqui sobre uma tentação. É sobre a tentação. Uma mulher, quando ela volta na cabeça que quer seduzir um homem, ela faz de tudo, né? Se você for olhar no Provérbio 6:12, o homem e a mulher, o que é que ele tem nos seus olhos, o que é que ele faz para conquistar, qual é a intenção dele, qual é o objetivo dele. Então escute, uma coisa para a geração dos jovens: vocês vão crescer, vocês vão ser mãe de família, vocês vão ser pai de família, mas a questão é essa, a questão é essa: a palavra de Deus no teu coração, para quando vier a adversidade, você tem que usar a palavra de Deus. Como é que nós devemos, irmãos, resistir os dias maus? Aleluia, glória a Deus. Quando você vai ver, meus amados irmãos, que em Provérbios fala sobre tentações de mulheres, homens que hoje não têm mais o seu caráter, homens que têm sua família, mas não podem ver a novinha, homens que não podem ver o topo de perna, né? Jovens hoje que não têm a influência dos seus pais de se guardar para ser um dono de casa. Hoje as mães não ensinam as suas filhas a ser uma dona de casa. Hoje está escasso de pais, né, parar e ensinar os seus filhos. Se você for ler lá em Deuteronômio, capítulo 11, o verso 18 e 19, o papel do pai é ensinar os seus filhos. O papel dos pais é ensinar seus filhos. Então o foco aqui, meus amados irmãos, é pegar os cabeças, aleluia, é pegar os pais, é pegar as mães e dizer: mãe, pai, não perca a sua autoridade dentro do seu lar. Louvado seja Deus. O filho pode estar baibado, mas ele é teu filho. O filho pode estar no mundo das drogas, mas ele é teu filho. Você, como pai, não perca a sua autoridade. Ensine a palavra, corrige os seus filhos, porque dela são a tua herança. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu tenho observado muitos filhos de crente que está na igreja, está louvando, mas não obedece pai e mãe. Você pensava que eu ia falar isso? Você vai ver que tem filhos hoje que não há pai e nem mãe. Aí você vê que por causa disso ele vai crescendo sem ser repreendido dentro da igreja pela palavra, e ele fica sem entender. Então o que acontece? Toda vez que alguém é fisgado pelo pecado, esta pessoa, muitos deles são filhos de crente. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra de Deus. Toda vez que alguém vê um crente afastado, um crente desviado, um crente na sarjeta, pode ter certeza, ele é filho de crente. E quando não é, ele já foi crente. Aleluia, glória a Deus. Mas que nesta noite, escute, há uma receita para você, jovem. Você está com toda a força, juventude, né? Beleza. Você está com toda a força, juventude, beleza. Você tem os seus estados. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você tem que se preparar para o dia da velhice, para o dia da morte. Se você for olhar em Eclesiastes 12, você vai ver que nosso querido diácono João leu sobre os jovens. O que é que o jovem tem hoje na mente? Muitas das vezes o jovem, você vê que o jovem é tudo bonitinho, mas na sua mente, dentro do seu coração, tem algo impedindo de buscar Deus. Não olha pela aparência. Simplesmente não é estar na casa de Deus. Simplesmente pessoas vêm, ouvem a palavra, mas o segredo está aqui. É quando ouve a palavra e não guarda.
Você vai ver que tem jovens hoje com depressão. Você vai ver que tem jovens hoje angustiados. Jovem hoje que não está vivendo de acordo com a palavra, é rebelde com o pai, é rebelde com a mãe, não lava o prato, não vai arrumar a casa, né? Responde a mamãe, faz biquinho, bate porta na cara da mãe. Estamos vivendo na geração hoje. Essa é a realidade. Hoje estamos vivendo num tempo difícil. Hoje, se a mãe hoje for falar para o filho no meio de uma igreja aqui, se hoje uma mãe for falar para o filho, filha, quieta-te, você vai ver a reação da filha ligeira. Então ela não quer aceitar a correção. Então até os próprios pais, as mães têm vergonha de falar com os próprios filhos. Mas escute bem, meus amados irmãos, você está criando, não é um ser humano, não é um bicho não. Aleluia. Quem é que pode corrigir o ser humano? É a palavra. Quem é que pode dar o conhecimento? É a palavra. Não espere de alguém corrigir seus filhos, não. Corrija você pela palavra de Deus. Moisés tinha a obrigação de ensinar seus filhos na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café. Pega teu filho, pega tua filha, mesmo que ela não queira se acordar 10 horas da madrugada, que às vezes assim é 10 da madrugada, né? Porque nem Chave. Quem já assistiu o Chave aqui? O seu Madruga se acorda 10 da manhã, ele diz que é 10 da madrugada. Tem crente jovem que só quer se acordar meio-dia para o almoço. Aleluia, escute bem. Nesta noite, faça um exemplo, diga, filha minha, filho meu, vem até aqui à mesa, não leva o café lá para o quarto, não leva a janta para o quarto não, porque lá ela está ou ele está se entretendo com a internet, com o jogo. Chama ele para o teu quarto, chama ele para a sala e conversa com ele, chama ela para a sala de janta e diz, filha minha, ouve agora a palavra de Deus. É o que está faltando hoje, irmão. Nós, como pai, vocês, mãe, têm autoridade, porque muitas das vezes nós esperamos tanto dos pastores, esperamos tanto dos líderes, mas às vezes quando o líder fala, a jovem ou o jovem sai da igreja. Aí as mães dizem, é por causa dos líderes. Mas não é isso, porque a palavra do Senhor tem palavra, tem correção para todo tipo de pessoa. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí você vê pai hoje angustiado por causa de filhos que não teve a repreensão. Hoje você vê filhos hoje rebeldes que quando perde a mãe diz, eita, que eu queria ter a minha mãe. Aleluia. Quero dizer para você nesta noite, para encerrar nesta noite, não perca a sua autoridade como pai e nem como mãe. Aleluia. O filho pode estar baibado, mas é teu filho. Aleluia. A filha, a moça, ela cresceu, mas é tua filha. Então não perca o teu cajado. Enquanto estiver debaixo do teto, tem que te obedecer. Aleluia. E quando não obedece, a palavra é essa, é maldição. Todo filho que não obedece pai e mãe é maldito na terra. É dito lá em Efésios 6 e diante, porque o filho tem que obedecer o pai e a mãe. Isto é mandamento com promessa. Quer viver bem? Obedeça a tua mãe. Quer viver bem? Obedeça a teu pai. Você quer ver um exemplo? A melhor pessoa que quer o teu bem é o teu pai, é a tua mãe. Ela tinha você dando errada. Você sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Tem filhos hoje que desejavam ter mãe hoje, mas não tem mais. E hoje o que mais tem de crente hoje na delegacia, em hospitais, por causa da obediência, que era para obedecer, não obedeceu, hoje está pagando um alto preço. Meus amados irmãos, a única coisa que você tem que observar e esconder no teu coração é a palavra de Deus, os conselhos. Se você for ler sobre o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, guarda-te das coisas mundanas, guarda-te dessas coisas que estão lhe atraindo. O que está lhe atraindo nessa noite? Tem crente que está aqui, mas está pensando já no que vai fazer amanhã. Tem crente que está aqui, mas está preocupado com alguma coisa. Aí você vê